Prato raso ou prato fundo? Eis a questão. A ideia do vídeo de hoje veio de uma pergunta que nós recebemos no Instagram. Silvia, eu vou fazer um barreado, como eu devo servi-lo? No prato raso ou no prato fundo? Para quem não sabe, barreado é um prato típico aqui do Paraná, consiste numa carne desfiada, com um acompanhamento de farinha de mandioca, e algumas receitas são mais molhadinhas, outras nem tanto. Mas antes de responder a pergunta do barreado, o importante é a gente entender o contexto do comportamento à mesa. Quando nós falamos de comportamento à mesa, tudo, absolutamente tudo sobre este assunto, por mais arbitrário que pareça no primeiro momento, visa facilitar e aumentar a nossa experiência com a mesa. Por isso as taças têm formatos diferentes, não é para dificultar a vida de ninguém, mas é porque cada bebida tem os seus insumos, tem as suas propriedades, e na taça de formato certo, elas são conservadas. É o mesmo caso para comida, para gastronomia. De uma maneira geral, nós temos dois pratos, o prato base, que é um prato raso, e o prato fundo. O base a gente usa aí para as refeições principais mais sequinhas, apesar que hoje é muito fácil vocês encontrarem no mercado pratos rasos com as bordas mais elevadas, né? Essas bordas são feitas para que quando vocês cortem a comida, ela não saia, né, pulando pela mesa. E os pratos fundos são destinados a tudo que tem molho, ao que tem caldo e principalmente as massas. Sim, as massas devem ser servidas no prato fundo. A ideia que vocês precisam ter, né, a consciência, né, que vocês precisam ter é que vocês devem usar o prato que não constranja a pessoa que estiver comendo, porque, por exemplo, se vocês servirem uma massa com molho num prato raso, não vai funcionar. E que as propriedades daquele prato sejam mais valorizados dentro daquela disposição. Alguns dias atrás, por exemplo, eu fui comer um picadinho, que é um prato que, no meu entendimento, ele cai melhor num prato raso, né? Porque ele tem vários acompanhamentos secos, apesar do molho do picadinho, e também vem acompanhado de ovo frito. Então, era mais interessante que ele fosse no prato raso. E mesmo assim, ele foi servido num prato mais fundo, né, com um design diferenciado, e a experiência foi incrível. Eu confesso para vocês que até me atrapalhei um pouco, tá? Mas achei a experiência ótima. Então, para vocês decidirem entre o prato raso e o prato fundo, a lógica é essa, ela é muito simples. A gente tem que avaliar a apresentação desse prato, os insumos, a composição e ver aonde ele é mais valorizado. No caso do barreado da Nani, que mandou a pergunta pra gente, se é um barreado com mais molinho, né, que precisa de um prato fundo, seja bem-vindo prato fundo. Aliás, foi o prato fundo que ganhou na nossa enquete 85%. Mas se você tem uma receita que ela é mais sequinha e que é muito tranquilo comer num prato raso, seja bem-vindo ao prato raso. O que não pode acontecer é você constranger seu convidado ou criar uma situação que degustar aquele prato vire assim realmente um desafio à mesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, compartilhe e deixem seus comentários se vocês vão de prato raso ou fundo.